Ainda que não haja a hipótese de voltar atrás nesta tendência, qual deverá ser aqui o papel, a intervenção do Governo junto deste comércio tradicional, destes pequenos retalhistas? Estamos a falar das drogarias, muitas drogarias que fecham todos os dias, das pequenas mercearias de bairro. Que papel tem aqui o Governo? Ainda há possibilidade ou não deste setor retalhista tradicional ser reanimado? Eu acho que sim, até porque tenho uma ideia de que o regresso ao centro das cidades vai ter que se fazer, inevitavelmente. E, portanto, hoje as autarquias estão mais sensibilizadas para isso e, portanto, vai haver uma maior atenção para toda a proximidade, toda a dinâmica, toda a iniciativa que se pode criar nessas zonas históricas. Da parte do Governo, o que é que temos feito? Sabendo que o principal problema é o problema da modernização, e nunca o escondemos que esse está o problema, que é o ajustamento ao consumidor, quando dizíamos aqui se a culpa é de A ou de B. Eu acho que a culpa, se quiser, a culpa entre aspas, é do consumidor, que opta por um e não opta por outro, quer dizer. E, portanto, não podemos esconder isso e tentar dizer ao consumidor, o Governo não pode dizer, olha, não vá a esse, vá a outro, digamos, vá a outro comércio. O que temos feito é, sobretudo, quer por via do CRAN, dar um grande incentivo e o comércio tem vindo a recorrer a ele, quer ao nível da inovação, da qualificação, quer sobretudo ao nível também do Modcom. Nós já disponibilizamos em várias fases, em vários concursos, este e o anterior governo, e portanto cerca de 144 milhões de euros a fundo perdido, para poder, os mais inovadores, os mais criativos, os que têm uma concepção empreendedora, porque a grande distinção que temos que fazer é aqueles que querem ser comerciantes e aqueles que querem ser empresários do comércio. Esta atividade já passou a ser uma atividade... Qual é a diferença para si? Eu acho que, digamos, há aqueles que numa determinada altura se instalaram em que a pressão da procura era muito intensa e que, portanto, do fundo era abrir um estabelecimento, isso era garantia de que os produtos estavam vendidos. O outro é percebermos que hoje temos riscos e que é preciso ter uma formação. Hoje não podemos fazer uma distinção entre o industrial e o empresário do comércio. Temos que ter os mesmos instrumentos, conhecimento, formação, qualificação, empreendedorismo. Tudo isto já tem que chegar ao comércio. E o comércio foi, numa fase inicial, uma atividade que talvez fosse entendida como sendo mais fácil ao nível da sua atuação. Hoje existe muito ao empresário do comércio. Existe conhecimento, existe sobretudo inovação, criatividade e estar muito sensível ao que o consumidor diz. Mas queria voltar atrás para lhe dizer, há novas oportunidades, não só os apoios que estão a ser dados ao nível do financiamento, já vamos na sexta linha de apoio ao financiamento, evidentemente que nunca chega, evidentemente nós temos o mesmo problema ao nível da dívida soberana do Estado e, portanto, nunca chega para todos, mas de qualquer modo, houve uma preocupação. O comércio tem sido aquele que tem vindo a recorrer mais a essas linhas, cerca de 32 mil operações já se fizeram ao nível do financiamento do comércio. O comércio tem sido o setor que mais recorre a esses instrumentos, o Modcom, o CREN, o PPM e sobretudo também uma nova dinâmica vai surgir aí. Eu creio que as próprias unidades e os operadores, os players mais importantes, vão convidar o comércio tradicional a integrar-se em rede. Através de... É uma espécie de fusão. Não diria fusão, seria, digo o seguinte, aproveitando o seu posicionamento estratégico em termos do local da loja, poder-se, através de um sistema integrado, e desde que adiram a um layout, a uma modernização da própria loja, poderem ser alimentados por uma logística que permite que alguns deles, os que queiram aderir a esse sistema, possam ver aqui uma nova oportunidade. Essa pode ser, de resto, uma solução para a crise. Abrir horizontes, abrir mentalidade, uma espécie de centralização, de fusão... O franchise traz muito isso. O franchise, o que é que vem incorporar? Veio dar uma formação, se quisermos, uma qualificação a empresários que, porventura, não a possuíam. E, portanto, veio-lhes dar um apoio, uma possibilidade de eles poderem se integrar num outro tipo de distribuição, num outro tipo de loja e, portanto, dar-lhes esses instrumentos. Ora, se o franchise vier também para este setor, enfim, que já há algumas experiências de grupos portugueses, pode ser que muitos desses comerciantes, eu não estou a dizer que todos se podem salvar, até porque já chegamos aqui à conclusão que porventura haverá uma unidade excessiva, enfim, dizia-me há pouco tempo, até responsáveis da associação do setor. Cafés em Portugal, porventura, nós, comparativamente com a média europeia,
temos para os mesmos números de consumidor 10 vezes mais. Para termos uma ideia só do que estamos a falar. O que significa que é muito difícil rentabilizar uma unidade de negócios em que a atomização, como foi aqui já dito, é intensa. Ora, o que temos que vir a defender é, ao nível do Governo, modernização, apoio ao comércio de rua, aliás, que está a ter aqui até uma outra vertente que vale a pena sublinhar. Lisboa é um bom exemplo disso. Lisboa, se fizermos os preços chiado por metro quadrado, verificaremos que em termos europeus é uma área de muita procura. As grandes marcas estão a vir para a rua e, portanto, estão a qualificar a rua. Agora, evidentemente que isto tem que ser enquadrado no urbanismo comercial, enfim, no apoio a todas essas áreas, mas creio que não podemos ver a crise como só um aspecto, que é o aspecto de alguma contração do consumo. É também um aspecto de oportunidades. Essa é naturalmente uma oportunidade. Mais 2 temas que eu gostava de lançar aqui em cima da mesa: desinvestimento e atrair novo investimento. Houve já fugas de multinacionais como o Carrefour ou a Plus que desinvestiram em Portugal. São esperados novos desinvestimentos de multinacionais aqui em Portugal? Bom, esses desinvestimentos têm uma razão de ser. Vamos lá ver. O papel do Governo não se pode substituir à iniciativa dos empresários digamos, em nenhuma área. Eu gosto de ver o comércio no seu todo, não sou tão dicotómico como o Dr. Rousseau. Aliás, o comércio é a segunda mais velha profissão do mundo, não é segundo se diz, porque ao longo da história tem desempenhado um papel extremamente importante digamos, de ligação entre pessoas, entre comunidades, etc. Portanto, eu acho que, de facto, muita desta discussão que houve historicamente e que, enfim, acaba de estar ultrapassada em termos de liberalizações e em termos de licenciamentos e horários, fugiu ao problema central. E aqui, este problema central, é aqui que nós discordamos, enfim, de algumas orientações do Estado. É o problema da concentração. É o problema da concentração, ou seja, não houve regulação eficaz contra a concentração. Aliás, os reguladores em Portugal, em nossa opinião, têm um grau de ineficácia bastante grande em todas as áreas, não é só nesta área. Nós estamos a meio da tabela, precisamente, essas saídas têm a ver, são processos de concentração. Porquê? Porque como houve excesso de oferta, o mercado não justifica a partir de certa altura tantos operadores a meio da tabela e, portanto, a tendência vai ser a concentração e essa vai tender a agravar-se. E aí, de facto, eu penso que é uma questão repara, a concentração conduz à cartelização. Isso qualquer manual de economia, estão aqui 3 economistas, eu sou o único que não sou economista, mas quer dizer, conduz à cartelização. Aliás, a velha história das petrolíferas, das 7 irmãs e outras coisas no género, que são discussões que continuam. Mas independentemente disso, portanto, eu acho que vai haver, digamos, o facto da regulamentação ter levado um excesso de metros quadrados, a rentabilidade vai baixar para níveis, vá lá, significativamente inferiores, e aí a crise é um fator que agrava. Portugal chegou a ter, havia um hipermercado em Lisboa que faturava 36 milhões de contos. Quer dizer, e que tinha... Isso foi o primeiro. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Foi dos iniciais. Não, foi do Telheiras. O hipermercado que havia em Telheiras chegou a faturar 36 milhões de contos. Depois foi-se embora. Havia poucos nessa altura. Não, o primeiro foi o Matosinhos. Não, primeiro foi o Matosinhos. Um daqueles operadores da zona de Alfragide, durante muitos anos, teve dentro do respectivo grupo a maior venda por metro quadrado do mundo. E agora, para concluir essa ideia, que ainda gostava de fazer uma última ronda e temos 3 minutos. Mas só duas coisas muito rápidas. Portanto, a concentração, de facto, nós gostaríamos que houvesse mais alguma regulação nessa área. Agora, há 2 aspectos em relação à questão. Nós reconhecemos o esforço do Governo com as linhas de crédito e simplesmente a eficácia delas está a ser muito aquém do desejado. Porquê? Porque a banca tem aproveitado essas linhas de crédito para transferir os créditos que existem
para créditos a coberto dessas linhas de crédito. Ou seja, o capital vivo que entrou no mercado é muito inferior às necessidades. Evidentemente, quer dizer, aliás, isso já foi discutido em Concertação Social com o próprio Primeiro-Ministro, que acabou por reconhecer que, em grande parte, isto sucedia. E para terminar? E para terminar, eu estou de acordo que o comércio de proximidade e o comércio de rua têm um papel no futuro. Tem que ser enquadrado num esquema global de reabilitação urbana. Portanto, a reabilitação urbana não pode ser vista só na ótica da construção civil, ou seja, na ótica da recuperação, por 3 razões. Já por um lado, tempo para tantas razões, temos que fazer só aqui há o envelhecimento da população, há o encarecimento dos transportes, e aqui a crise também entra, porque as pessoas hoje em dia já não têm disponibilidades financeiras para fazer aquelas carradas que metiam nos porta-bagagens dos carros e, portanto, compram quantidades médias em que o número de atos de conta aumenta. Fica essa ideia, então. Gostava que me desse aqui uma ideia para terminar. Qual é o maior desafio? Já falámos aqui de muitos desafios, mas, nomeadamente, a alta dos preços das matérias-primas também pode vir aqui a prejudicar o setor ou não, e isto em 20 segundinhos, ou se quiser deixar uma outra ideia para terminar. Não, eu não iria por aí. Eu iria que talvez o maior desafio da distribuição é a desmaterialização da loja. É o acabar, as lojas terminarem tal como nós todos as conhecemos. Hoje as lojas são ainda locais onde os consumidores encontram a oferta e fazem os seus atos de compra. Amanhã deixarão de o ser. Serão outros locais, serão locais de encontro, não pontos de venda, mas pontos de encontro, entre os consumidores e quem faz a oferta, mas as compras serão feitas através de outros meios. E é esta metamorfose que me parece, nos próximos anos, ser o grande desafio que a distribuição internacional, não apenas a portuguesa, vai ter que enfrentar. Eu gostava de terminar com algumas palavras suas numa outra entrevista, e creio que fazem parte do seu livro, que um dos maiores desafios do futuro é a capacidade de mudar e de se adaptar, de ser melhor e oferecer o melhor, de andar à frente dos concorrentes e até do cliente, globalização, novas tecnologias e nunca estar satisfeito. Concorda com tudo isto, naturalmente? Sim, quer acrescentar mais alguma coisa, ou isto é mesmo o desafio do futuro deste setor do retalho e da distribuição? É a capacidade de estarmos sempre a reinventar. Reinventar. E nunca estarmos satisfeitos com aquilo que neste momento estamos a oferecer aos consumidores. Do ponto de vista económico, o futuro, o que é que nos diz para este setor do retalho? Eu acho que nós já abordámos o essencial. Eu só queria fazer um pequeno remarque, que é este setor da distribuição em Portugal é um caso evidente que não é preciso haver um plano do governo, orientações do governo, para o setor ter sucesso, expandir-se e não ficar a dormir à sombra dos louros, porque é um setor que se expandiu internacionalmente, aliás, o Secretário de Estado estava para falar isso, e provou que, de facto, é possível fazer as coisas sem ter que haver uma orientação, uma linha estratégica. Fica essa ideia também, Franklin Alves. Para terminar, Sr. Secretário de Estado, em 10 segundos mesmo. Eu dizer que, de facto, o comércio português é um comércio muito dinâmico, e queria só referenciar aqui um aspecto significativo. É singular na Europa, talvez, o que se passa em Portugal. As 2 principais cadeias são portuguesas. E, portanto, têm aqui um peso significativo. Estão nos 250 mundiais. Está a falar da Sonai e da Jerónimo Martins. Estou a falar dos 2 maiores operadores, o número 1 e o número 2, em Portugal. Exportam esse conhecimento, essa know-how. O Grupo Sonai tem, ao nível dos centros comerciais, um conhecimento que lhe permite estar em vários países. E eu gostaria era que a internacionalização se fizesse. E estou a fazer um grande esforço para que essas cadeias se possam instalar noutros países. Muito obrigada, meus senhores. Foi um gosto tê-los neste Comissão Executiva. É assim que termina esta Comissão Executiva. Estamos de volta amanhã para falar sobre presidenciais, 2 dias antes da eleição do futuro Presidente da República. É às 10, rigorosamente, a não perder. Até lá.